Dando continuidade ao curso Economia para a Transformação Social, eu vou falar com vocês sobre o tema da globalização. Todos nós sabemos que o capitalismo, o capital, sempre teve uma vocação à internacionalização. Isso é perceptível já nos primórdios da Revolução Industrial Inglesa, lá no final do século XVIII. E sempre esteve presente em todos os processos de desenvolvimento industrial, de avanço do capitalismo. As empresas e os governos trataram, na medida do possível, de estabelecer estratégias que permitissem às empresas expandir os seus mercados, se articular com novos mercados, expandir as fronteiras da acumulação capitalista para fortalecer a sua condição na competição entre blocos capitalistas. Então essa não é a novidade da globalização. O que é, sim, a globalização é uma internacionalização bastante mais radical, muito mais profunda. Isso pode ser visto se a gente observar as suas três dimensões principais. Em primeiro lugar, a globalização é uma internacionalização muito mais extensa e qualitativamente muito diferente da órbita produtiva. A produção se transforma, a internacionalização das empresas vai ser esparramada, né? Vai ocupar boa parte do globo, os mercados vão se integrar de maneira inédita. Então, sem dúvida, essa dimensão é muito marcante, é muito característica da globalização, com as suas novas modalidades de organização das empresas e da realização da produção, realização dos lucros e a organização do trabalho por conseguinte. Uma segunda dimensão muito importante e bem distintiva que marca a globalização é a internacionalização financeira. Esse é um traço marcante da globalização e que vai dar início, inclusive vai dar espaço para uma nova dinâmica de acumulação capitalista que foi sendo batizada, foi sendo conhecida ou denominada pelos economistas como uma etapa da financiarização do capitalismo. Isso está diretamente relacionado com esse rompimento das barreiras entre os países para a livre circulação de capital. Nunca, até então, nos outros momentos da internacionalização, nunca tinha acontecido um rompimento tão grande dessas limitações e esse avanço das finanças, né, dos fluxos financeiros entre os países, entre os mercados. E uma terceira dimensão, também importante a se destacar, é a dimensão política. Claro que nos períodos anteriores do capitalismo também havia certamente uma identidade lógica e política entre as ações dos governos e as ações das empresas que estavam sediadas nos seus respectivos países. Mas na globalização, essa relação entre política e economia vai se articular de forma inédita, né? Vai haver uma agenda claramente defendida pelas economias centrais para promover e para impulsionar a liberalização, a expansão do comércio mundial, em última instância, porque essa expansão era vista como benéfica para os países centrais. Portanto, a globalização vem acompanhada de uma agenda neoliberal, né, muito claramente definida e que terá entre os seus defensores pessoas de grande relevância, como, por exemplo, Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, crítica do Estado, ferrenha crítica do Estado, defensora da liberdade econômica, crítica dos sindicatos, da regulação do mercado de trabalho, crítica do estado de bem-estar social, dos gastos sociais, um símbolo do ataque ao Estado e da defesa do livre mercado. Do outro lado do Atlântico, teremos também outra figura muito proeminente do neoliberalismo, que foi o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele também, a partir das suas próprias iniciativas, do seu governo, reduzindo os impostos para os ricos, desregulando mercados, apoiando muito claramente, muito enfaticamente, que as empresas norte-americanas, que os bancos norte-americanos internacionalizassem as suas atividades. O governo de Reagan não só vai colaborar para que isso acontecesse, como vai ser um promotor desse ideário, dessa agenda. Então, podemos dizer que essas duas personalidades de dois países
fundamentais, históricos no capitalismo mundial, jogaram um papel inédito de promoção dessa nova forma de internacionalização do capital. Muito bem, vamos então analisar cada uma dessas dimensões em mais detalhes. Vamos começar então analisando a dimensão produtiva da globalização. Para isso, vale retomar onde parou o Pedro Rossi no vídeo anterior. Ele falou para vocês daqueles 30 anos gloriosos, ou a era dourada do capitalismo, que foi o período em que vigorou aquela arquitetura de Bretton Woods. Essa arquitetura ruiu ali na passagem dos anos 60 para a década de 70 do século passado, e os anos 70 serão marcados por uma série de crises, uma série de episódios que vão desarticulando esse sistema e vai se criando um impasse, um momento de muita incerteza, de muitos impasses, causados desde logo pela gradativa abandono dos Estados Unidos, abandono das regras de Bretton Woods, colocando o mundo sobre muita instabilidade e provocando inclusive questionamento por parte dos agentes econômicos, questionamento sobre a possibilidade do dólar se manter como uma moeda internacional. Ora, esse momento de impasses, incertezas e crises vai levar a um desfecho bastante radical, que é o aumento das taxas de juros norte-americanas, o forte aumento das taxas de juros norte-americanas em 1979. O Banco Central dos Estados Unidos, chamado Federal Reserve, em 79 vai multiplicar por 3 as suas taxas de juros, alcançando o inédito patamar dos 20% ao ano, alegadamente para controlar o processo inflacionário que ameaçava a economia norte-americana naquele momento. Mas essa ação do Federal Reserve norte-americano traz repercussões muito maiores do que apenas um controle à inflação. Como os Estados Unidos é emissor da moeda internacional, na medida em que ele paga 20% ao ano para os seus títulos públicos, e os títulos públicos norte-americanos, portanto, são aqueles que têm risco mais baixo de todos os ativos financeiros no mundo, já que ele tem a maquininha de imprimir dólar, com essa ação o Banco Central norte-americano vai atrair massas de capital espalhadas pelo mundo de forma inédita. Vai haver uma corrida para o dólar vai se valorizar, e o dólar valorizado, justamente por ser ele a moeda que serve para os negócios internacionais, se ele se valoriza, ele impõe, ele induz a mudança de estratégia das empresas, mudança das formas de acumulação capitalista, porque é preciso redefinir as suas posições diante desse cenário completamente novo, que era uma economia mundial com o dólar valorizado. É a partir daí, portanto, que tem início o processo de globalização. Se formos definir uma data, será o ano de 1979, porque isso provoca uma ruptura, de fato, na ordem econômica internacional, e a partir daí se redesenha um mapa econômico, um mapa geopolítico, inclusive, com grande evidências. Por que muda a forma de produzir? Em primeiro lugar, porque as empresas que estavam instaladas, principalmente nos Estados Unidos, mas também nos demais países ricos, nos países avançados, que tinham as suas moedas razoavelmente próximas do dólar, essas empresas vão ter que repensar os seus negócios, porque fica caro produzir, passa a ser muito caro produzir nos Estados Unidos, produzir na Europa, já que a sua moeda cara faz com que esses produtos, quando são vendidos em países de moeda desvalorizada, esses produtos acabam ficando proibitivos, ficam excessivamente caros e perdem competitividade. Então, as grandes empresas, os grandes grupos empresariais que atuavam principalmente nos Estados Unidos vão buscar alternativas a essa situação. E aproveitando-se das novas tecnologias de comunicação, estávamos vivendo, vamos lembrar, a chamada terceira revolução industrial, novas tecnologias de comunicação, de informática, incrementos substantivos na área de transportes. Isso tudo vai levar, então, as empresas a buscarem fracionar suas plantas produtivas e transferir para terceiros países aqueles elos da produção que
poderiam se aproveitar de custos mais baixos oferecidos nesses terceiros países. O que esses países tinham basicamente para oferecer? Moeda desvalorizada e salários baixos. Também acesso a matérias-primas, também regulações do mercado de trabalho mais frouxas, regulações ambientais mais frouxas, uma série de outros requisitos, mas era principalmente salário e câmbio que importava para essas empresas, para que elas transferissem parte da sua produção a outros mercados, a outros países. E isso vai se dando ao longo dos anos 80, isso segue depois, mas com isso vai se estruturando as cadeias globais de valor, vai se estruturando e elas vão se alongando e se esparramando por todos os continentes. Nesse processo, vale dizer, acaba se realizando uma divisão internacional do trabalho, evidentemente. Afinal, as atividades mais nobres dessas empresas, os seus centros de pesquisa, os seus laboratórios, o seu board de dirigentes, os seus analistas econômicos, os seus estrategistas financeiros, todos eles ficavam concentrados nos países de origem, onde tinha essa mão de obra especializada, onde havia essa integração muito mais articulada com as instâncias decisórias da empresa. E aquelas atividades que eram menos nobres, que geravam menos valor agregado, que tinham menos conteúdo tecnológico, que tinham maior intensidade de trabalho, essas eram repassadas principalmente aos demais países, aos elos de produção que estavam disponíveis, né, estavam sendo constituídos em outros países fora do território das economias avançadas. Com esse processo, portanto, se vê, evidentemente, uma redefinição do mercado de trabalho mundial, uma nova divisão internacional do trabalho vai se constituindo e também se percebe um processo de fusão e aquisição de empresas. As grandes empresas vão adquirindo, vão comprando, vão se fundindo a empresas menores, de tal maneira que elas tivessem mais fôlego, mais capacidade de atuar neste tabuleiro muito mais complexo, muito mais amplo, que é esse tabuleiro pós-1979. Para que se realizasse principalmente esse processo de internacionalização da planta produtiva e esses processos de fusão e aquisição, vai se contar principalmente com o apoio muito importante das finanças que a partir de agora passam a ser também internacionalizadas e passam a seguir uma nova lógica de integração dos mercados financeiros ao redor do mundo. Essa é, portanto, a segunda dimensão que nós devemos observar. Vamos ver então como é que se deu a dimensão financeira da globalização. Ela está, claro, muito relacionada a essa tendência de expansão, de externalização das operações produtivas na constituição do que a gente chamou das cadeias globais de valor. O fato é que as empresas, esses grandes grupos transnacionais, né, que vão se constituindo, na medida que eles precisam investir em outros países, e como os grupos no capitalismo, a gente sabe, as grandes empresas não fazem os seus investimentos a partir dos seus próprios recursos, contam em grande medida com recursos de terceiros, captam recursos em bancos, em mercado de capitais, ou seja, tomam empréstimos, né, ou crédito para realizar os seus investimentos. Quando chegam nesses terceiros países, não encontram a mesma disponibilidade de crédito, de mecanismos de financiamento, de instrumentos de financiamento, não encontram mercados de capitais desenvolvidos, o que vai levar a uma pressão para que os países receptores dessas plantas produtivas, né, para que eles também ajustem a sua regulamentação sobre as contas financeiras, sobre as transações financeiras com o resto do mundo, para que eles facilitem, que eles flexibilizem as suas regras, permitindo um acesso mais adequado, mais ajustado a essa internacionalização das atividades financeiras, principalmente dos bancos norte-americanos que acompanhavam esse processo das empresas em busca da
externalização da sua produção. Isso vai levar a uma onda de desregulamentações do que a gente chama da conta de capital do balanço de pagamentos. O balanço de pagamentos, né, que regula as relações, que registra as relações do país com o resto do mundo, tinha já historicamente muito mais permeabilidade, muito mais flexibilidade nas transações entre bens e serviços, a chamada conta corrente. Mas os países tinham um grande receio, com razão, grande receio de liberalizar, de flexibilizar demais a entrada e saída de capitais, porque isso, na verdade, tira muitos graus de controle do país sobre as suas condições de conduzir o desenvolvimento. Mas o fato é que nos anos 80, diante desse quadro e por uma pressão muito grande dos bancos internacionais, os bancos norte-americanos, motivados por essa onda de ocupação de novas praças, né, novos mercados para a realização da produção, esse processo vai acabar forçando, né, uma agenda, o estabelecimento de uma agenda claramente definida para estimular, para induzir, para convencer os países da periferia do capitalismo a flexibilizarem as suas economias e flexibilizarem principalmente a sua conta de capital. Não por outra razão, em 1989 divulgado o chamado Consenso de Washington, que nada mais é do que uma tábua de mandamentos, originalmente destinada aos países da América Latina, para que eles se adequassem a esse novo momento do capitalismo mundial e, uma vez adequados, poderiam se beneficiar dessa reconfiguração do mapa produtivo e serem integrados de maneira mais virtuosa nessa nova era, né, que prometia, de acordo com os seus defensores, que prometia a convergência dos padrões de vida, a convergência dos padrões de produção, uma certa possibilidade de homogeneização entre as economias ao redor do mundo. Essa era a peça de propaganda que vinha embutida no Consenso de Washington. É importante dizer que o Consenso de Washington foi produto de uma conferência realizada em Washington, da qual participaram de forma proeminente o Banco Mundial, o FMI e o Departamento de Estado norte-americano. Ao final dessa conferência, eles produzem, portanto, esse documento com uma série de recomendações que é, stricto sensu, o ideário neoliberal que deveria ser seguido pelas economias da periferia, principalmente na América Latina. Esse foi, portanto, o impulso dado à liberalização dos mercados financeiros. Qual é a decorrência desse processo? Na medida que isso avança e que as empresas e os grupos financeiros, os fundos de investimento, vão tendo os seus capitais espalhados em diferentes países, com diferentes regras, com diferentes taxas de câmbio, isso aumenta muito o risco dessas operações. Ao mesmo tempo que oferecem oportunidades muito atrativas, aumenta muito o risco. E esse aumento do risco força uma segunda, ou promove outras modificações na dinâmica de acumulação financeira. Em primeiro lugar, para que os agentes econômicos tivessem segurança de poder se ver livre de um investimento, de um crédito, de uma debênture, de algum instrumento financeiro que eventualmente esteja operando num mercado que está em crise, que está enfrentando algum problema ou que está em desvantagem em relação a outros mercados, é importante para esses agentes financeiros que eles poderem se livrar, vender essa operação, sair dessa operação de maneira mais rápida possível e com o menor custo possível. Para isso, há um estímulo ao desenvolvimento dos chamados mercados secundários, os mercados onde se negociam títulos de dívida, títulos e haveres dessas operações de investimentos ao redor do mundo. Isso, portanto, vai levar a uma expansão, né, a um crescimento muito exuberante dessas operações em mercados secundários, mercados de títulos. Isso vai se expandir
dentro dos próprios países avançados, mas também vai crescer de forma significativa nos países da periferia. O Brasil é um caso bem notório desse tipo de desenvolvimento. A nossa Bolsa de Valores, embora ela ainda seja pequena comparada ao que acontece em outros países, ela também vai ser muito favorecida, muito impulsionada por essa onda essa busca por operações nos mercados secundários, nos mercados de securitização, onde os agentes podem negociar e mudar de posição muito rapidamente, de forma líquida, portanto vai tornando mais líquido esses investimentos e com custos operacionais mais baixos. Um desdobramento disso, por outro lado, dessa nova dinâmica, é que as operações no mercado financeiro vão se tornando cada vez mais atrativas. Vão surgindo novos instrumentos financeiros, novas opções, o mercado de derivativos, muitas inovações vão ocorrendo a partir do desenvolvimento desse processo. Principalmente, há um marco importante nessa história, que em 1999, ainda durante o governo Bill Clinton, o governo norte-americano revoga várias regras que regulamentavam de maneira muito estrita o mercado bancário e financeiro norte-americano. Então há uma flexibilização bastante importante do funcionamento desses mercados financeiros. Isso vai gerar uma exuberância dos investimentos em papéis financeiros, em ativos financeiros, de tal maneira que, se a gente observa ao longo do tempo, as empresas vão também remodelando as suas aplicações, os seus investimentos, dedicando cada vez mais recursos às operações financeiras e cada vez menos recursos nas operações produtivas. Vai havendo um crescimento mais do que proporcional das aplicações financeiras. Esse processo é que vai dar ensejo, portanto, ao que se chama de financiarização ou dominância financeira. As empresas vão introjetando, vão assumindo cada vez mais a estratégia de acumulação financeira de capital e vão deixando, em segunda instância, ainda importante, ainda fundamental, mas as estratégias de acumulação produtiva. Isso se percebe tanto nas empresas que atuam estritamente no mercado financeiro, bancos, financeiras, fundos de investimento, mas também se observa nas empresas produtivas, nas empresas que produzem alimentos, que produzem pneus, automóveis, equipamentos hospitalares. Toda e qualquer grande empresa passa a ter em seu leque de operações as aplicações financeiras como um parâmetro fundamental, como muitas vezes a principal forma de acumulação do seu capital. Por fim, quero falar com vocês rapidamente sobre a dimensão política dessa etapa da internacionalização do capital, que foi chamada de globalização. Como eu mencionei, mais do que nunca houve uma articulação muito clara entre a política e os interesses econômicos e a dinâmica econômica que caracterizou a globalização. Não apenas pela posição das duas lideranças fundamentais nesse processo, que foram Margaret Thatcher e Ronald Reagan, mas principalmente pela ação dos organismos multilaterais. Me refiro aí especialmente, de novo, a Banco Mundial e FMI, que não apenas consolidaram as suas ideias no receituário do Consenso de Washington, mas atuaram dioturnamente ao longo de todos esses anos, exigindo, ou pelo menos sugerindo aos países que, para a sua integração à economia mundial, para que pudessem ter acesso aos recursos, tanto do FMI quanto do Banco Mundial, seria desejável, ou muitas vezes seria obrigatório, que os países promovessem medidas, ações liberalizantes que caminhariam no sentido da liberalização das suas economias. Então essa foi uma tônica. Nós no Brasil sentimos isso na pele desde os nossos problemas da dívida externa lá nos anos 80, mas isso foi uma tônica que permaneceu ao longo de todo o período. O Banco Mundial, a cada projeto que ia financiar, a cada política pública com a qual ele iria lidar nos países da periferia, nos países do terceiro mundo, como queremos chamar, o Banco Mundial propunha de maneira muito intensa, articulando atores
políticos, partidos, instituições acadêmicas, em torno de pactos de transformação desses países, de reforma desses países, sempre no sentido de aproximá-los aos ditames dessa nova arquitetura da liberalização, do neoliberalismo. Porém, nem todos os países, é importante dizer, cederam tão facilmente a essa agenda liberalizante. Alguns resistiram e resistiram com muito êxito. O mais claro deles é a China. A China, embora estivesse desde 1978 num processo de abertura de sua economia, numa transição para a economia de mercado, a China não aceita facilmente, docilmente, todas as regras, as recomendações que emanavam desse receituário neoliberal. A China não permite a liberalização da sua conta de capital, ou seja, continua colocando restrições à entrada e saída de capital, o que é uma questão chave para o controle do desenvolvimento de um país. A China não cede às pressões pela regulamentação ou pelo reconhecimento dos direitos de patente, direitos de propriedade quais sugeridos pelos órgãos multilaterais. A China preserva uma participação muito importante dos bancos públicos, do crédito público, no financiamento das atividades produtivas. Enfim, a China, embora caminhe certamente no sentido da mercantilização da sua economia, no sentido de adesão ao OMC, inclusive, aos mercados mundiais, à integração da sua economia com os mercados mundiais, a China o faz de maneira muito mais inteligente, muito seletiva, né? De tal maneira que, passados 40 anos desde o início da globalização, a China é, sem dúvida, o grande vencedor dessa história. Ela conseguiu, na verdade, atrair para o seu território grande parte da produção manufatureira do mundo. Quer dizer, as cadeias globais de valor foram convergindo para a China, não só os elos menos nobres, mais fracos dessa cadeia, mas inclusive etapas muito importantes da produção de bens de alta tecnologia hoje são produzidos na China, atualmente inclusive por empresas chinesas que se desenvolveram ao passo em que ia se consolidando esse parque industrial, esse parque manufatureiro na economia chinesa. A China é, portanto, a face positiva desse processo de globalização, foi o país que soube lidar com esses novos desafios da maneira mais positiva, mais exitosa. Por outro lado, nos Estados Unidos o que se observou foi a expansão do mercado financeiro, das operações financeiras. Na medida em que as empresas norte-americanas iam transferindo a sua produção para outros países, principalmente para a China, permanecia nos Estados Unidos a reciclagem desse capital, as operações financeiras, até porque, como eu mencionei, os Estados Unidos promoveu uma flexibilização, uma desregulamentação dos mercados de capitais na passagem dos anos 90 para os anos 2000. Isso vai levar a uma exuberância das atividades financeiras nos Estados Unidos, processo que foi inclusive denominado pelo presidente do Banco Central norte-americano à época como uma exuberância irracional, e esse movimento vai ter desdobramentos bastante sérios ao longo dos anos 2000, assunto que será tratado no próximo vídeo pelo professor Pedro Rossi.